Cara, eu olho pra isso e realmente tá incrível, mas aí me perguntam, é por isso que estão gostando desse anime? Se fosse só isso, as pessoas provavelmente não gostariam tanto, não. Meu Deus, 3 episódios, todos os episódios estão tendo isso. Tá absurdo. Claramente esse diretor é muito competente, mas, gente, pelo amor de Deus, não é igual o Black Clover em vários aspectos. Vamos lá, vamos com calma, vamos explicar o que tá acontecendo aqui. Muita confusão. Essa mulher promete, hein? Kisueto Tsurugi no História, ou História Várias Coisas, como eu gosto de chamar, é um anime que prometeu muito e entregou mais do que as pessoas esperavam. Eu mesmo fiquei surpreso de várias formas diferentes enquanto eu tava assistindo, e ainda vou continuar me surpreendendo muito, provavelmente, se eles continuarem adaptando esse anime desse jeito até o final. A gente tá falando de um mundo vasto, muito bem construído, cuja história, os registros históricos desse mundo estão manchados por diversas guerras, diversos conflitos, diversos problemas sociais. Na última delas, da qual a gente não tem muito conhecimento a respeito, pelo menos não por enquanto, um grupo de magos, conhecidos como Magia Vendors, selaram a população numa espécie de domo. Eles criaram um céu artificial para proteger as pessoas de uma suposta ameaça que vinha de cima. Daí em diante, a magia virou um fator absoluto e determinante para a vida das pessoas, especialmente para definir o status social e hierárquico dessa comunidade, dessa população. Isso fez com que a maioria das pessoas passasse a admirar esses magos e quisessem se tornar Magia Vendors no final das contas. Teoricamente, sem eles, o mundo vai entrar em calamidade, vai ser escuridão total, caos, guerra, morte, etc. Então os Magia Vendors são determinantes para que a população continue viva e vivendo bem, inclusive. No entanto, é uma sociedade para magos. E o nosso querido protagonista, o Will, também conhecido como Will, para quem não é japonês, acabou caindo na besteira de fazer uma promessa com uma garota super bonitinha da idade dele, que eventualmente acabou virando Magia Vendor, logo quando ela era novinha. Promessa de que eles iam escalar a torre juntos e ambos iam viver juntos como Magias Vendors, protegendo a humanidade. Só que o Will, ele não tem magia nenhuma. Por conta disso, ele não só foi discriminado pra caramba, ainda é discriminado nesse presente momento da história, pra falar a verdade, como ele se separou da menina que ele amava. Mas a história se segue a partir daí com o nosso querido protagonista lutando desesperadamente contra a sociedade em que ele vive, pra tentar virar uma Magia Vendor e ficar ao lado da pessoa que ele ama. Muitas pessoas podem achar que esse motivo é besta, mas você não precisa de objetivos super nobres e diferenciados pra ser uma boa pessoa, pra ser uma pessoa diferenciada. Se ele ama a garota e ele quer ficar junto dela, e isso é o motor, isso é a força motriz que ele tem pra fazer as coisas acontecerem, que seja, tudo bem. Só que no episódio 2, um professor que já tava fazendo um teste imbecil porque menosprezava o protagonista, já que o protagonista não conseguiu usar magia, acabou questionando: pô, por que você se levanta o tempo inteiro? Por que você quer vencer tanto assim? E aí quando ele diz que é por causa da mulher que ele ama, o professor acha um motivo imbecil. Então o professor acaba discriminando ele por conta disso também, no final das contas. É muito louco, mas essa parada de discriminação nesse anime até o presente momento tá sensacional em diversos aspectos. Enfim, enquanto a gente vai acompanhando a jornada do Will pra escalar a torre e encontrar a Elf, a gente também vai entendendo melhor como esse mundo funciona, o que aconteceu no passado, por que o mundo é desse jeito, por que as pessoas discriminam tanto ele. Eles vão explicando isso pra gente aos poucos, é super interessante. Sabe, gente, gradualmente a gente vai vendo um conflito político dentro da escola, entre a diretora e os professores, entre um professor e outro, por causa do protagonista. No episódio 3, a gente vê uma espécie de olheira que finge ser uma pessoa muito fraquinha pra tentar encontrar um candidato em potencial num cantinho lá na parte profunda do andar da dungeon que eles estão explorando. E aí, do nada, você descobre que essa moça, ela é afiliada lá dos Magia Vendor e ela tá reportando direto pra ele, só que aí ela fala que o protagonista não tem magia e tudo mais. E os caras, eles ficam em dúvida, porque metade quer e metade não quer, e aí eles começam a brigar, e aí você fala, putz, mas não é um grupo unido, todo mundo é muito egocêntrico e muito forte ali dentro. É muito legal, você tem diversos clímax nessa história que são sensacionais, estão de tirar o chapéu. Praticamente todas as cenas de ação já são clímax absurdos por si só, pela maneira como as lutas são executadas, pela maneira como as cenas são feitas, tá sensacional. Cada episódio tem pelo menos uma luta e essas lutas estão gerando muito impacto, mesmo que as lutas sejam curtas, tá muito bom mesmo. A gente provavelmente também vai ver reviravoltas relacionadas ao passado do protagonista, que é muito misterioso mesmo, a gente não entende direito por que ele é tão poderoso assim. Aparentemente tem a ver com a origem dele, mas a gente não tem como ter certeza ainda. Da mesma forma, à medida que eles vão trabalhando o drama das personagens, vai ficando muito mais interessante em vários aspectos. E eu espero de verdade que façam, porque você tem muitas personagens pra trabalhar. Inclusive, várias garotas vão sendo introduzidas pra gente, garotas que também têm interesse no protagonista por motivos diferentes. Não à toa, gente, é o autor de Danmachi, então você
tem essa pegada mais puxada pra comédia romântica convencional, onde o garoto é super puro e inocente, e por mais que ele ame uma garota de paixão desde o começo, vários interesses amorosos, várias garotas vão brotando, vão chover no colo dele, e ele não faz nada, e aí isso incomoda muita gente. É uma peculiaridade do autor de Danmachi mesmo que o História não seja uma light novel como Danmachi é. E que bom que não é uma light novel, pra falar a verdade, porque só tá recebendo uma adaptação de anime tão bem feita, tão bem roteirizada, muito provavelmente por não ser um livro, por ser um mangá. A mídia de mangás é uma mídia muito mais de boa pra você converter pra anime. O livro tem diversas complicações, eu falo isso em outros vídeos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora, mas se vocês quiserem, principalmente no vídeo de Spicing Wolf, eu falo um pouquinho melhor a respeito. Eu falei que era do autor de Danmachi, né? Isso pode ter confundido a cabecinha de muita gente, porque todo mundo, pelo menos no primeiro momento, ficou falando, Black Clover 2, Black Clover 2, Black Clover 2, que isso? Caraca, por quê? Eu fico me perguntando, é por causa da espada preta que ele pegou do Minotauro? É porque ele é super forte? Porque se for só isso, tem 350 bilhões de histórias em anime que eu conheço que tem protagonistas do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, gente. Claramente, o autor, ele pegou diversos pontos de Danmachi e ele criou uma história nova a partir disso. Essa torre, junto com a dungeon que tem embaixo, pelo que eu consegui entender, é embaixo que ela fica, é igualzinho Horário. É igualzinho a masmorra de Horário. E fica bem no meio, igual Horário. É igualzinho. Da mesma forma, a personalidade do Vil eu acho mais agradável do que a personalidade do Bell, principalmente se a gente comparar anime com anime, porque se comparar com a light novel é mais ou menos a mesma coisa, no final das contas. Essa história que eu falei da mulherada chovendo no protagonista é a mesma coisa com Danmachi, numa escala menor, pelo menos por enquanto, a gente também tá no comecinho da história e tudo mais. A história de classificar as pessoas com base no poder também pode lembrar um pouco Danmachi, mas aí já é forçar um pouco a barra, assim. As semelhanças, pelo menos nesse primeiro momento, elas morrem na terceira que eu falei pra vocês. Essa quarta, ela já é um pouquinho complicada, sabe? Tem várias histórias que tem esse tipo de classificação de poder, principalmente história de fantasia, e o História, pra variar, também é uma história de fantasia. Muito focada em ação, um pouquinho focada em romance, um tantinho focada em drama, mas um mundo com temática de fantasia, majoritariamente de fantasia e ação. E como era o esperado num bom anime focado em ação, as cenas de ação estão de tirar o chapéu. Todo episódio tem um grande clímax e eu fico assim, gente, se tiver isso todo episódio, vai ser absurdo. Vitor, não é só o diretor que é responsável por isso. Também acho. Tem diversas pessoas nessa staff que estão fazendo um excelente trabalho e por isso esse anime tá muito bem feito. Mas o diretor de Black Clover é o cara mais famoso dessa staff disparado, muito provavelmente. Então, por conta dele, muitas pessoas começaram a associar o História com Black Clover. Aí, ainda no trailer, tinha o cara pegando a espada do Minotauro, uma espada preta, aí os caras associaram com Asta, porque ele é super forte, não consegue usar magia, é um mundo de magia, e é o diretor de Black Clover. Se não fosse o diretor de Black Clover, ninguém compararia o História com Black Clover, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, não parece Black Clover, tá? Dá pra comparar um tantinho com Mashley, isso dá, faz muito sentido, principalmente essa parada da discriminação numa sociedade mágica, essa história dos Magia Vendors serem o objetivo final da grande maioria das pessoas que estão naquela escola, o fato deles focarem mesmo na discriminação ali, é muito mais pesado do que Mashley, inclusive, porque Mashley é paródia, Mashley é comédia. Esse, realmente, o bagulho é tenso, assim. O protagonista já merece respeito só por não ter cedido a pressão social que ele teve por anos, só por conta do único objetivo que ele tem de ficar junto com a pessoa que ele ama. Com objetivos muito maiores por muito menos do que esse personagem passou, muitas pessoas já desistiriam. Claro, gente, é uma história fictícia, óbvio, tem pessoas que apoiam ele, não é todo mundo que tem isso, também acho, mas fato é que, quando você tá falando de discriminação, você tá falando de um negócio muito humano, um negócio muito presente na sociedade humana, então não dá pra deixar de comparar com a realidade. Entenda uma coisa, por mais que seja entretenimento, animes sempre vão tratar de questões humanas de alguma forma. Se eles não tratarem em nada, é muito difícil que a gente consiga se identificar com os personagens ou que a gente consiga achar a história interessante de alguma maneira. Então não dá. Se você não gosta da história e dos personagens, não tem motivo pra você continuar assistindo o anime. Você não vai se divertir dessa forma. Pessoas normalmente costumam separar entre coisa de cult e coisa de Nutella, sendo que, no final das contas, a única coisa que muda é a percepção da pessoa que tá assistindo e se o foco maior é nesse tipo de crítica social, é nesse tipo de reflexão ou não. A maioria das histórias que vendem muito, que são muito populares, não focam majoritariamente nisso. Então é bobagem. Mas é fato que algumas que focam, como provavelmente o História vai fazer, não focam o tempo inteiro. Você tem
outros elementos mais pop que compensam essa trama toda que eles fazem de forma mais elaborada. E isso é muito interessante, porque pessoas como eu, que não gostam de extremos, que não gostam dessa guerra babaca de gente na internet, apreciam muito esse tipo de coisa. Com obras como História, Tensura, Overlord, eu consigo tirar boas reflexões de vida, eu consigo pensar melhor a respeito do que eu tô assistindo e achar interessante ao mesmo tempo que eu me divirto com as lutinhas, ao mesmo tempo que eu me divirto com a mulherada que aparece, ao mesmo tempo que eu me divirto com comédia besterol, dentre outras coisas. Inclusive, gente, essa personagem, que é o waifu, ela marcou muita gente, ela foi a garota propaganda desse anime nas primeiras semanas, ó, mas muita gente começou a ver só por causa de uma cena bem específica dela, que inclusive tá na thumb, mas não significa que todas as pessoas vão gostar dela por causa da aparência dela. Quer dizer, não é só porque ela é waifuzinha, não é só porque ela é bonitinha, não é só porque os otaquinhos pira nela, não. A personalidade dela também é interessante. Mas enfim, pra fechar, no geral, no quesito animação, no quesito produção, no quesito qualidade de cast, qualidade de personagem, e na história, no como a história tá sendo construída, desenvolvida, gente, sim, não vou dizer 10 de 10, mas tá absurdo em diversos aspectos diferentes, sabe? Como primeiras impressões, esse anime, sem dúvidas, indiscutivelmente é um dos melhores do ano. Agora, a gente vai ter que esperar pra ver se a história vai continuar se desenvolvendo de uma maneira tão boa quanto ela foi até esse presente momento do episódio 3. Mas eu vou continuar acompanhando até o final, sem dúvidas, e eu quero ver se realmente faz sentido explorar mais esse mundo, ir pro mangá que seja, pra trazer vídeos um pouquinho mais elaborados e um pouquinho mais detalhados pra você sobre essa história. Por enquanto, como entretenimento puro, já tá valendo muito a pena. Nossa senhora, gravar resfriado é uma tristeza, né? Eu mesmo quando a gente tenta ficar empolgado, às vezes nossa,